Olá, muito boa tarde. Começa agora mais um programa Mercado Futuro. Como sempre, eu converso com vocês aqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, no Centro Histórico de São Paulo. E, bom, você sabe, só estou lembrando uma vez por semana aí, que o programa você assiste pelo canal do Boi, você assiste ao vivo também pelo Facebook, pela página do canal. E depois que o programa vai lá, na semana seguinte ele estará no YouTube, à tua disposição. Fica lá o programa, você assiste quando quiser, a hora que quiser. Basta ter internet, acesso à internet. Bem, uma linha que eu estou adotando desde o começo desse ano, falando de tecnologia no agro. O negócio é o seguinte, eu não sei se isso pode ser chamado de boom, né? Todo mundo quer aquela coisa. Mas o fato é que a tecnologia está entrando com tudo na área do agronegócio. Então nós vamos falar de mais uma ferramenta. Tá aí, vocês já ouviram falar de drone, enfim, GPS, o diabo, as coisas tudo que tem. Agricultura de precisão, o trator passa, coleta o dado lá, vê o que tem, enfim, é por aí. Meu entrevistado é o sócio da Sycrop, Renato Ferraz Cardoso Francisco. Sycrop é um nome em inglês, quer dizer Science Crop, não é isso? Isso. A ciência da colheita, isso, é. Então, o Renato está aqui, vocês estão vendo que ele está com uma estação agrometeorológica na mão ali, parece um brinquedinho bonito, ó. Tem uma espécie de um aviãozinho, tem um ventinho ali, tem um buraquinho para cair água, para ver quanto choveu. Enfim, ele vai contar aí como é que... Ele trouxe um equipamento super legal aqui. Conta aí como é que funciona isso aí, mais uma vez, para o telespectador. Obrigado pela sua presença em primeiro lugar. Eu que agradeço, Rest, por estar mais uma vez aqui no seu programa. A gente já chegou a comentar um pouco sobre a estação na nossa última visita aqui. O legal desse equipamento é democratizar a informação meteorológica para o produtor rural. Hoje a gente sabe que, a gente viu até na última safra, que um dos maiores impactos foram devido a problemas climáticos, então geada, temporais. Essa estação aqui é uma forma de você prevenir, né, e fazer previsões climáticas com baixo custo. A gente tem aqui uma estação que ela vai assim para o produtor rural, ele mesmo instala, vai num gancho aqui. Temos aqui pluviometria para medir chuva, né, direção, velocidade do vento, temperatura, umidade. Temos aqui a parte também de radiação solar e raios ultravioletas, também é importante para a fotossíntese. O ideal dessa estação é ser instalada lá a seus 2 metros de altura e o produtor passa a ter uma previsão hiperlocal. O que é isso? É uma previsão que dá para o produtor rural análises de 15 em 15 dias de como vai ser o clima para ele fazer as aplicações. Isso é muito importante para ele. Ele passa a gastar menos com pulverização, por exemplo. Às vezes está tendo uma deriva muito grande por causa da velocidade do vento, então não é ideal ele fazer uma pulverização. E muitos implementos, muitos insumos também, eles têm a bula deles, né? Tem uma temperatura adequada para você aplicar, tem uma umidade adequada para você aplicar. Se você não utiliza isso, é como um remédio da planta. Se você não aplica nas melhores condições, você está perdendo dinheiro com isso. Então essa estação veio para isso, veio para ajudar o produtor rural a saber e planejar as atividades dele para os 15 dias e na localidade dele. Então quando você instala esse equipamento, você tem a previsão para o seu talhão. Então esse é o grande diferencial, é um equipamento de baixo custo, onde você vai ter uma previsão customizada para a sua colheita. Ou seja, o produtor, ele instala isso, ele vai ter uma previsão para a terra o terreno dele. Isso, Não exatamente. é? Porque fazenda, você sabe como é que é, às vezes chove numa, não chove na outra, né? A gente tem exemplos disso. Nós temos muitos clientes aqui no interior de São Paulo que utilizam isso. A gente diversas vezes, e clientes que são amigos. Ele vai lá e eles compartilham estações, né? Até para você aumentar a sua precisão. E às vezes chove na fazenda de um amigo, na outro lado da rodovia não está chovendo, né? E isso implica muito em irrigação, por exemplo, né? Choveu na sua terra e na do vizinho. Quem dá o relatório é a Sycrop. Isso, a gente tem um relatório que ele pode consultar tanto mobile, né, tablets, como online. A gente processa essa informação que a gente coleta, isso aqui se conecta via um aparelho de conexão via rádio, né, na fazenda, na sede da fazenda. Pode enviar isso se ele tiver uma internet, ou se não tiver a gente provê a internet
A gente fala mais tarde sobre isso. E daí essas informações sobem para os nossos servidores e a gente devolve para ele essa previsão. Ele recebe no e-mail dele ou no próprio dashboard, no celular ou na internet. Toda segunda-feira ele recebe uma previsão para os próximos 15 dias. E, obviamente, na internet ele tem isso atualizado a cada momento. E esse relatório quem faz somos nós. Somos nós. A gente tem uma importante parceria com a Climatempo, então hoje os dados, além de serem processados pelos nossos algoritmos, a Climatempo também valida e faz um processamento de meteorologia para a gente. Então a gente tem 3 meteorologias hoje. O cliente pode utilizar a meteorologia baseada em algoritmos da Climatempo, algoritmos nossos e algoritmos de mapas, né, que a gente fala que é telemetria, que é se ele quiser ver isso visualmente no mapinha mesmo. Ele vai lá e consegue ver, procurar a fazenda dele no mapa e ver lá as nuvenzinhas andando, esse tipo de coisa. Tem até animação. Estou dizendo, a tecnologia é lúdica. Acho que... Isso aí, vocês... Tá com tempo que vocês trouxeram isso? Nós já estamos... nós iniciamos a prototipar... Quer deixar aqui? Claro, vamos deixar aqui agora. Que... Nós começamos a prototipar esse equipamento no final de 2015, início de 2016. Esse equipamento era um negócio grandão, né? Então ele não era tão móvel e era mais custoso para o produtor rural. A partir disso a gente fez diversos protótipos, 3, 4 protótipos, e começamos a industrializar na China desde a metade do ano passado. Então esse equipamento ele já é um equipamento que todos os sensores aí são de qualidade, né? Eles são utilizados nessas estações mais caras de empresas super conhecidas, mas a ideia é que a gente foi procurar uma manufatura de baixo custo, um equipamento que seja móvel, né? Você consegue ter num pequeno equipamento essa estação, e a gente está desde 2006 com esses equipamentos. Hoje a gente já tem estações principalmente no oeste do Paraná, né? Noroeste de São Paulo, região mesorregião de Ribeirão, e sul de Mato Grosso do Sul é a área que a gente está mais expandindo hoje, né? Soja e cana, basicamente, e milho. E o produtor, o que ele fala para vocês? Qual é o retorno que vocês têm? Melhorou? Ele diminuiu o custo? Sim, basicamente foi o que eu até estava comentando, né? O produtor rural, quando ele vai na busca disso, ele geralmente não tem nada, né? Ele não tem nem uma estação. Hoje, o que acontece? A maioria dos produtores, eles utilizam estações públicas, né? O que a gente fala de estações do IMET, são cerca de 2.000 que nós temos espalhadas. Só que a distância média de uma estação dessa para o produtor rural é cerca de 300 quilômetros. E elas não funcionam todos os dias, então dá para saber que os dados não são tão precisos na hora que você vai precisar fazer uma aplicação. O que o produtor rural nos fala diariamente, isso é o que ele gosta de ver, porque diariamente a gente manda para ele um resumo do que vai acontecer no dia e do que aconteceu no dia anterior. É ele adaptar as atividades deles da semana. Então o que a gente está vendo muito com o produtor rural, principalmente produtores de cana, por exemplo, cana é uma coisa que você está colhendo direto. Daí ele precisa fazer uma manutenção de trator. Ele precisa escolher o dia exato que vai estar chovendo para fazer a manutenção do trator. Então, o que ele acaba fazendo é melhorando essa gestão mesmo no dia a dia dele, né? Essa parte de aplicação é muito difícil você mensurar. Acho que isso é uma dificuldade em qualquer empresa de agronegócio, porque você tem um monte de coisa lá. Você está aplicando está pulverizando, está aplicando um herbicida, está aplicando uma tecnologia nova. Quando você vai ter uma colheita, você não consegue dividir o que cada um foi de benefício para você, entendeu? Então a gente acaba nem tocando muito nesse ponto com o produtor rural. A gente realmente fala em minimizar a perda e melhorar a gestão, né? Minimizar a perda porque com isso eu consigo prever com 15 dias se vai ter uma chuva forte, eu posso fazer uma cobertura, alguma coisa do tipo. E do outro lado, as atividades, por exemplo, manutenção de um equipamento, ou aplicação mesmo para pulverização. Tá bom. Eu ia fazer um comentário, mas pediram um intervalo. Vamos para o intervalo, claro. Depois a gente fala. Eu converso aqui com o Renato Ferraz Cardoso Francisco, ele é da empresa Cycrop, e vocês estão vendo o que ele está mostrando aí. Equipamentos, ferramentas para você melhorar a sua gestão. E tem mais, tem um outro aparelhinho ali que parece milagroso, mas nós vamos saber o que é depois do intervalo, vamos ver. Até já. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Converso com vocês aqui do estúdio da B3, Centro Histórico de São Paulo. O entrevistado é o Renato Ferraz Cardoso Francisco, da Cycrop. É uma empresa de tecnologia com aplicações no agro. Já disse que está em São Paulo, a região do Ribeirão Preto, Mato Grosso, Paraná. Eu te pergunto, isso aqui tudo bem, vem os dados para cá e esses dados vão para
uma central tua. Isso. Isso aqui de dados chama-se. Vem o cara da BDE aí e falou que quando os equipamentos transmitem dados, chama-se indústria 4.0. Ah, é? É. É, pode ser. Bom, mas e se o cara não tem internet, não tem nada? O que faz aquela tomadinha lá? Tá, vamos lá então. Qual que é a evolução do IoT, né? O IoT, a gente sempre fala de IoT no campo, O que né? é? Explica, suponha que Edmundo, você sabe o que é IoT? Internet of Things? Não. O Edmundo não sabe. Conta para o Edmundo o que é o IoT. Tá. O IoT é um conceito muito amplo, né? A gente utiliza IoT para muitas coisas hoje, mas basicamente o Internet of Things é você conseguir conectar equipamentos para coletar dados deles. Então, assim, a gente geralmente fala que são equipamentos que são sensores que você põe na ponta e ao mesmo tempo ele coletam dados para você fazer algum tipo de análise. No caso da propriedade rural é isso, você sensoriar os equipamentos lá da sua colheita, da sua plantação e gerar dados com isso. Então, a nossa estação meteorológica é um equipamento de IoT, ele está lá instalado numa propriedade, coletando dados que vão gerar informações, vão gerar insights para você tomar decisão. Isso é a ideia de IoT, né? Internet of Things, você transforma... Internet das coisas. Internet das coisas, exatamente. Você conecta as coisas na internet, justamente isso daí. Então você está conectando um equipamento na internet. Esse equipamento anteriormente, muitos equipamentos, eles são manuais. Você tem a estação, ela tem lá um visorzinho que você anota os dados, ou até mesmo pluviômetro. O pluviômetro de copinho que chove lá, aquilo lá não está conectado na internet. Você vai lá e vê 20 milímetros. Então o que é isso? Vamos supor que isso aí fosse só um pluviômetro. Seria o Internet of Things. Você está fazendo um pluviômetro se conectar na internet. Cai água aqui, ele manda a mede e vai quantidade para a internet. Então o Internet of Things é isso, é você conectar equipamentos na internet. Daí pode ser estação, pode ser o trator, pode ser qualquer tipo de equipamento. Entendeu, Ed? Entendeu, você Tá. é um bom professor. Clebinho sabia. Legal. Bom, sabia, não sabia, Clebinho? Sabia. Então, por isso, se o cara não tem internet... daí que está o maior ponto da dificuldade do Internet of Things, né? Precisa ter internet. Como você conecta? Daí a gente sabe que o meio rural, ele é o meio que tem menos cobertura de internet, né? Muita gente se engana que fala que é um meio que não tem tecnologia. Pelo contrário, a tecnologia começa no rural, né? A gente tem tratores há anos, a gente tem tratores que andam com GPS há anos, até antes do que carros autônomos. Então, assim, tecnologia não é o problema é a cobertura de sinal. No Brasil, a gente tem um grande problema de relevo e temos um grande problema da cobertura do sinal GPRS, né? Que é o sinal que a maioria dos locais utiliza, que é o celular móvel, né? Muitas estações hoje se conectam via conectividade de torres de celular móvel. A gente tem esse mapeamento, muita gente tem, só que você pega interior de Mato Grosso, você pega interior, regiões lá do Pará, você não tem conectividade nenhuma. E daí que entra essas novas tecnologias. Muito se fala de LoRa, mas tudo isso custa muito, né? E começamos a falar agora de tecnologias de satélite. A gente tem alguns provedores aí grandes de satélite que já oferecem internet, só que daí eles são satélites de alta órbita, né? Então você tem muita cintilância que a gente fala, né? Então tem uma explosão solar, né? É uma explosão de radiação solar, você para de funcionar essa internet. Você está numa região que é ou no litoral ou muito no interior do Brasil, não pega porque o satélite não pega. Você tem muita nuvem, não pega. Então a gente tem essa tecnologia aqui que não é uma tecnologia nova, tá? É uma tecnologia que já nos Estados Unidos, por exemplo, é líder em rastreamento e logística. Isso é um rastreador de satélite, né? Ele emite dados via satélite, mas satélites de órbita baixa. A Cycrop, ela desde o final do ano passado, ela se tornou representante desse fornecedor aqui no Brasil, justamente para se conectar com os nossos equipamentos. O primeiro que a gente se conectou foi a estação. Então agora o produtor não precisa mais ter internet. Ele pode ter internet, óbvio, a gente se instala isso. Põe isso, o aparelho. Exatamente, esse aparelho transmite via rádio, né? Então é tecnologia super antiga, transmite via rádio para a sede dele, então não tem problema nenhum. E lá na sede dele, se ele tiver uma internet, a gente conecta na internet, se ele não tiver, a gente transmite via satélite. Não tem interrupção, porque é um satélite que está muito próximo da órbita, e tem acesso em qualquer lugar do Brasil. Para ter uma noção, isso daqui é a mesma tecnologia usada pelos alpinistas e aqueles esportistas que vão escalar o Everest, por exemplo, que não tem conectividade nenhuma. Eles geralmente têm um equipamentozinho que eles apertam e soltam um alerta de resgate, né, baseado nessas tecnologias de satélite. De órbita Gente, baixa. é uma coisa inacreditável, é uma tomadinha, parece uma tomada.
Isso aqui funciona, ligou, ele tem bateria, Isso. não é elétrico? Ele é via bateria, ele tem uma configuração que ele transmite dados só quando se movimenta, então quando o equipamento gera algum dado ele transmite, ou então se quiser coletar, por exemplo, no caso da estação, a gente pode programar uma coleta de tempos em tempos. Ele dura até 3 anos sem carregamento, então é uma durabilidade gigantesca, mas ele também tem um cabo que você pode, se você estiver botando, por exemplo, um equipamento, um trator, você pode conectar em algum chicotezinho e ele fica coletando os dados para sempre, né? A ideia não é um rastreador para roubo, tá? A ideia é um rastreador para você conectar outros equipamentos que não só a meteorologia. Eu falei aqui do trator, uma informação bem clara do trator é a logística do trator, falou, né? Explica para o público esse negócio. Você pode pôr isso aí no trator? Hoje, o maior uso que a gente está tendo para isso, junto com a Cycrop, começou com a estação, né? Então não tem internet, a gente transmite via esse sensor, mas o segundo uso é para a logística de equipamentos em uma fazenda. Então uma fazenda de soja, uma fazenda de milho, uma fazenda de cana, são fazendas que têm muitos equipamentos andando ao mesmo tempo. Você tem um trator, você tem um caminhão de transbordo e você, por exemplo, tem um caminhão de combustível. Essa logística é muito importante, né? A gente, quando fala de cana-de-açúcar, principalmente no interior de São Paulo, 30% do custo é combustível. Então, você está falando de um principal custo da operação, né? Quando você instala um equipamento desse, por exemplo, cada um desses equipamentos, você primeiro consegue fazer qual é a rota ótima. Geralmente, você pega uma grande usina, ela tem 20 colhedeiras. Tem que abastecer e elas estão todas lá no campo. Qual é a rota do caminhão que ele precisa fazer para otimizar isso, para ter um ganho de combustível? E outra, tem muito roubo de combustível, a gente sabe que existe isso. Então, assim, eu consigo, a partir do momento que eu tenho isso daqui, todo lugar que o caminhão vai e onde ele para, eu consigo coletar o que ele está fazendo. Então, assim, se o caminhão parou para abastecer um equipamento que não é uma colhedora, eu já sei o que está acontecendo. Então, são duas coisas de otimização. E né? como é que ele identifica, por exemplo, se é uma colhedeira ou não é uma colhedeira? Não, isso daqui a gente não identifica, tá? Isso daqui eu sei aonde que o equipamento está indo. E daí eu consigo dizer se o equipamento parou, quanto tempo ele parou, eu consigo dizer quanto ele abasteceu. Entendi. Se ele está indo na rota certa. Nos tratores e colhedoras, nós temos também uma parceria. Se foram tratores e colhedoras da John Deere, nós já temos coletas de dados desses equipamentos. Então, esses equipamentos, desde 2011, já informam dados, porque a gente fala para o JD-Link, né, que é o sistema lá, o My Operations da John Deere, junto com a Caltech. Então, esses equipamentos já transmitem os dados. A Cycrop tem uma conexão, né, a única empresa brasileira que tem uma conexão direta com o banco de dados da John Deere. Então, se o seu equipamento é desse, eu também consigo cruzar isso. Então, eu sei dizer que o trator parou naquele momento para abastecer e consigo ver exatamente quando está sendo abastecido também, porque eu estou pegando já o dado da colhedora. Então, assim, eu tenho esses dois. A ideia a nossa empresa, que é a ciência da colheita, né, a ciência de dados da colheita, é justamente isso. Eu sensoriar o máximo de equipamentos na lavoura para dar uma informação cruzada deles, né? Eu dou informação do clima, dou informação da logística e agora também dou informação do trator. Uhum. E você gruda isso no trator e ele vai embora. Exatamente. A gente vem até geralmente ele vem com uma fita aqui de super alta desilação, né? Você coloca isso aqui para cima e já está funcionando. Ele já vem ligado, né? A ideia, de novo, por isso que não é para roubo. Do mesmo jeito que é tão fácil você instalar, que você mesmo vai lá e instala no teto do trator, também, obviamente, um ladrão ia roubar isso daqui, ia tirar isso. Então não é feito para roubo e furto, né? É feito para justamente controle logístico, né? Então, e ele já está, inclusive esse daqui está funcionando. Se entrar no nosso dashboard, ele está pegando a nossa posição aqui, né? Mas só a posição que a gente está falando, isso, não, né? só a posição. O que a gente está falando ainda não, mas um dia, quem sabe, a gente pode... Ele está dizendo que nós estamos no centro de São Paulo, quase na Praça da Sé. Isso, exatamente. E provavelmente está pegando, porque é o que eu falei, a hora está baixa. Então, mesmo com construção e tudo mais, isso daqui com um pouco de visibilidade, ele já está pegando a informação, né? Que isso é o diferencial. Clebinho, você já pensou se a mulher está na outra ponta, olhando para ver o que você está trabalhando ou não? E então, o que faz isso o que faz ser chamado de internet das coisas é que esse sensor pega uma informação daqui, passa para o satélite, que passa para você. Isso, exatamente. É isso que é o... Isso é o Internet of Things, você conectou um equipamento na internet. Entendi. Resolvemos o problema principal, que é a conectividade, né? Tem N soluções, né? Mas esse aqui é o mais viável. Para você ter uma noção, esse equipamento é muito barato. Você vai fazer uma rede LoRa, você está falando de alguns milhares de reais, até milhões, dependendo do tamanho. Agora, esse equipamento qualquer produtor rural pode ter, pequeno, grande, o que seja, ele é muito barato, né?
E esse equipamento não é com esse aqui, vocês alugam, né? Esse daqui também, tá? Ah. Esse equipamento a gente aluga porque a gente provê os dados, né? Esse equipamento, ele tem uma mensalidade de transmissão de dados. Daí você pode transmitir N coisas. No caso da estação, são informações bem pequenininhas, né? A gente está falando de uma temperatura, então a gente está falando de 20 graus, são 2 casas, né? Então são 2 casas decimais que eu só passo, por exemplo, de temperatura. Agora tem dados de latitude e longitude, tem dados que eu posso conectar isso no trator e transmitir um dado específico do trator para mim, entendeu? Qualquer equipamento que você queira conectar, eu consigo coletar o dado. E daí também tem o tamanho do pacote de dados, né? Mas ele é o preço de um GPRS, então tem tudo para substituir, por exemplo, uma tecnologia móvel, né? Que não tem cobertura no país inteiro. Você fez a mesma coisa com um SLA, né? Gigantesco, está sempre funcionando. Isso aí é de noite. Não para. E aí dentro tem um programa, tem o que você quer. Não, é um firmware, né? E daí esse firmware transmite os dados que ele estiver coletando. Daí no meu sistema eu coleto essa informação e analiso do jeito que o cliente precisar, né? Por exemplo, num trator, vamos tentar simplificar, porque para quem é do ramo com Sim. vocês, tratorista está lá, digamos que é um Isso. trator, mas tem esse sensor aí, né? Isso. Sensor que você chama? Isso, é um transmissor, um sensor transmissor. Eu posso dizer que eu quero saber contém de combustível, a temperatura que está trabalhando o trator, posso esse tipo de dado? O primeiro dado que a gente coleta sempre é latitude e longitude. Eu sei dizer qual que é a rota do trator. Onde ele está. Aonde ele está. Que é o primeiro passo, é você fazer o controle logístico. Ó, você vai seguir nessa rota o trator, dessa forma, o caminhão vai seguir nesses abastecimentos, por exemplo, os transbordos também. O segundo ponto é você utilizar esse equipamento para transmitir outros dados. E daí eu posso ter de duas formas. Se o trator é John Deere, eu nem transmito por aqui, porque eu já coleto, o próprio trator já tem um GPS lá que transmite. Agora, se é um trator, por exemplo, que não tem conectividade, eu posso criar um equipamento, e daí é uma coisa que é criada mesmo, que você se conecta a isso e isso daqui transmite. A ideia disso aqui é ser um transmissor, então qualquer tipo de dado. Então se eu tiver uma forma de coletar, por exemplo, como você falou, a velocidade do trator, eu transmito via esse equipamento. A ideia é essa. Só que é óbvio que daí eu vou ter que ter um sensor como esse. Eu quero transmitir, eu quero saber a temperatura lá no meu talhão. Se eu não tiver um equipamento que colete o dado e que envie para isso, eu não consigo. Esse aí é o transmissor. Esse é somente um transmissor. Tá bom. Vamos Essa é a ao outro ideia. intervalo. Eu converso com o Renato Ferraz Cardoso Francisco. Ele é da Cycrop. Tá falando de tecnologia, gente. Ó, coisa que vocês têm que usar aí, porque quem não usar vai acabar ficando fora do filme. Vamos ao intervalinho, eu volto já já. Olá, estamos de volta, eu e o Renato Ferraz Cardoso Francisco, da Cycrop. E eu estava comentando com o Renato no intervalo do programa que hoje, além das tecnologias, da internet das coisas e tal, todos os produtos que o produtor aplica na propriedade, seja desde a semente que ele planta, ao adubo, ao inseticida, enfim, a colhedeira e por aí vai, tudo isso é muito caro. Não dá para brincar. O que a gente chama de spread, né, por exemplo, o cara produz por 40 e vende por 50, um spread de 10 reais, o spread hoje está muito apertado, não está essa moleza toda, tem que gerenciar muito bem os custos. E esse equipamento aqui, que eu adorei essa é a direção do vento. Isso, né? E essa intensidade. Velocidade do vento. Velocidade do vento. Então, todas essas ferramentas para gerir, essa aqui, por exemplo, te dá umidade, uma série de informações que você necessita para saber se é a hora certa ou não de aplicar algum produto e não perder o produto. Isso é uma das coisas, tem muita coisa acontecendo. Depois desse aparelhinho aí, Renato, o que vai melhorar aí agora? O que vem agora? A gente está começando... Esse aparelhinho, explica aí, esse aparelhinho é um transmissor, ele faz só upload, ele joga para o ar. Isso, ele só sobe a informação, que é o que a gente precisa fazer, né? Conectar o equipamento. Entendi. Inclusive esse transmissor aqui, ele é da maior empresa mundial de rastreamento, então a gente está falando da líder global, né? No Brasil nós somos um representante deles, o único representante no agro, inclusive, né? E para aplicações em equipamentos, né?
Então, respondendo sua pergunta, Hash, a nossa ideia é cada vez mais conectar os equipamentos, né? Como a gente é uma empresa de coleta e análise de dados, para a gente as fontes de dados é importante, né? E cada vez mais cruzar essas informações. A informação sozinha, por exemplo, da metrologia, talvez não faça sentido, mas uma metrologia aplicada com um trator faça. Por exemplo, se você vai falar que você vai fazer uma pulverização. Fazer uma pulverização, eu preciso saber a metrologia, mas preciso saber onde está o trator para aplicar no lugar correto. Então, essas coisas a gente vai casando. Então, cada vez mais a gente busca esse cruzamento de informações para dar uma informação mais precisa. E cada vez mais também, unindo, você estava comentando essa questão do spread, né? É importante a gente falar disso aí, porque cada vez mais a cadeia do agronegócio está se verticalizando, porque o spread está pequeno. Então, o produtor rural ele tem que ficar atento a isso, porque os custos deles cada vez estão maiores, né, a margens menores, e você tem que aproximar a cadeia do agronegócio com ele, né? Então a gente está cada vez mais trazendo a cadeia, então a gente está falando dos distribuidores de insumos, a gente está falando dos bancos e seguradoras para esse movimento, porque a eles também interessa esse sensoriamento, porque eles conseguem oferecer créditos mais baratos. Nós temos parcerias com um banco grande, por exemplo, com seguradoras, que já oferecem um incentivo de seguro, por exemplo, rural para o produtor que já tem esse equipamento. Então, tem produtor que consegue uma taxa mais barata só porque tem esse equipamento. Tem produtor que consegue um crédito numa revenda porque tem esse equipamento, por exemplo, porque ele vai fazer, por exemplo, o plantio e a revenda ele consegue dar uma garantia para a revenda, por exemplo, que dá aquele crédito para ele lá, que vem geralmente do vendedor do insumo, que consegue provar que ele vai ter um bom plantio, entendeu? O que diminui risco, que é o risco. Então, diminui risco, diminui a taxa para o produtor rural. Então, ele consegue ter um resultado melhor. Eu te perguntei, nosso tempo já acabou, viu? Você vai ter que voltar o D'Amico. Claro. O D'Amico é o sócio dele, vinha falar aqui de blockchain. Tá vendo? Todo tecnológico. Eu não sei nem o que é blockchain, mas ele vai virar aqui. O que eu ia te falar é o seguinte: se a gente, você, eu, o Kleber e o Ed, a gente compra alguma coisa, digamos, por uma dessas Amazon, ou que seja, e a gente pode acompanhar onde o produto está vindo, onde está em tal lugar, você não acompanha isso online? Você pode acompanhar. Você imagina para a rede distribuidora de adubos, de vacina. Claro. O cara sabe, tá um dia na minha fazenda, amanhã chega. Rastreamento, né? Diminui risco e diminui custo. Sim. E o rastreamento também na agricultura também é importante hoje. Você ter aquela segurança do alimento também está super importante. Então você consegue ter esse rastreamento para provar a qualidade. Sucesso para vocês, geração de sucesso. Parabéns. Nosso programa acabou, agora vamos falar. Próxima vez é o blockchain. Vamos falar de blockchain. Você está trabalhando com blockchain também? Sim, estamos também, porque isso é uma coisa que vai revolucionar principalmente para o crédito para o produtor rural. Acho que isso é legal pra caramba. Então tá bom. Gente, esse foi o Renato Ferraz Cardoso Francisco da Cyclop. Muito obrigado pela atenção, garanto aí a audiência do programa e amanhã tem mais. Até lá.